O programa a seguir é livre para todos os públicos. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda tá na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não, não, não. Oh, tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Tente. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez. Muito bem. Obrigado. Parabéns, Sidney. Pois é, olhar especial, bem diferente hoje. Nós vamos precisar falar mais? Música. Nós estamos aqui, gente, com o maestro Sidney Lissone, muito conhecido na área musical porque ele inventou um método, uma escrita musical, que é o método Lissone, é isso? Exatamente. Bom, eu quero muito agradecer a tua participação aqui no nosso Olhar Especial, viu, Sidney? Eu que agradeço o convite, já de antemão, a oportunidade de mostrar um pouquinho para o teu público, para o mundo inteiro, como que inovação, vamos pensar assim, mas como que funciona a cabeça, ou melhor, a música na cabeça de todo mundo, né? Não só do ouvinte, mas também do surdo e de todos. Pois é, gente. Aí vocês devem estar falando, pô, Maricela, você vai falar de música, mas aí o seu programa foca a pessoa com deficiência, no universo da pessoa com deficiência. O Sidney, ele tem um trabalho fantástico com os cegos. Ele ensina cegos, ele ensina surdos a tocar, né, Sidney? Cego, surdo, disléxico, bom, todos, né? Disléxicos, todas as deficiências. Isso, até acabei de descobrir agora que ele também é disléxico, né? E tem um método aqui, gente, olha, não saiam daí. Porque ele tem uma calculadora que ele fez, matemática, ele tem aqui as aulas, ele faz libras, ele conversou aí com a filha da Cris, né, Cris? Já vou agradecendo a sua participação, Cristiane de Souza, aqui fazendo as libras todas as vezes, voluntariamente. E tem uma pessoinha aqui assistindo a gente, aqui a Josi aqui do lado, assistindo aqui também o programa. Mas então, Sidney, eu queria que você falasse primeiro, você nasce aonde, cresce como é que você chega tudo aqui? Porque você é meio inventor. Uma trajetória meio estranha, meio esquisita, né? Eu acho que eu tinha uns 4, 5 anos, não sei, não me lembro. Mas eu perguntei para o meu pai, não, eu tinha mais. Por volta dos 9, 10 anos, quando o homem foi à Lua, né? Tá. Eu falei para o meu pai que queria ser astronauta, ele falou, olha, tem que estudar muito. Eu falei, bom, e músico, né? Tem que estudar também do mesmo jeito. Mas enfim, eu sempre gostei muito de música, muito de criar, na verdade, né?
música começa comigo com 4 anos, nessas coisas de festinha de escola. Era sempre chamado para apresentar seu papel principal da coisa, da peça musical também. E aos 9 anos, quando decidi realmente estudar música, que meu pai me colocou no Conservatório Dramático Musical Bandeirantes, em Santo Amaro, não existe mais, eu tive 2 dificuldades imensas. Eu queria aprender cavaquinho, né? Porque na época era muito samba, e o meu professor só sabia tocar guitarra portuguesa. E a outra dificuldade maior ainda é que nas aulas de solfejo é aquela técnica onde a maestrina parece que benzendo todo mundo, né? Mas ela está contando o tempo e vai cantarolando e você tem que escrever na partitura. As notas eu identificava todas tranquilo, sem problema nenhum. Mas a quantização, os tempos, o quanto que ela vale, o valor delas, aquilo para mim não rolava, né? Nessa época também repeti de ano, aí foi identificado a bendita dislexia, e era moda também na época, nem sei se sou disléxico ou não, eu sei que para algumas coisas sou muito burro. E graças a Deus, né, fui diagnosticado, esse cara não vai aprender nada, né? Música não é a coisa dele. Porque era muito disso, ainda existe isso nos conservatórios. Conservatório, formol, geladeira, tem a mesma função, conservar. Então, num conservatório hoje, você tem a mesma técnica de aula do século XVII, XVIII. Né? Então, quer dizer, se o cara não consegue aprender partitura daquela maneira, esquece, ele é burro musicalmente falando, ele é burro. Então ele já não serve para ser músico. Então eu sou, porque eu não consegui. Mas isso é a visão. Não, mas peraí, isso é a visão deles. Eu acredito no seguinte: todo ser é musical. Né? A música, ela tem. Mesmo? Todo ser? Com certeza. Inclusive é parte da tese que eu defendi agora na Unesp em julho ou junho. É mês 7, agora não lembro qual que é, se é julho ou junho. Dá uns brancos, bicho. Mas, gente, eu não falei do currículo desse homem. Ele fez física, ele deu aula na parte de comunicação, professor de matemática, parte de artes, que você também é muito ligado, né? Sim. A parte de teatro, enfim, é sempre muito ligado. E o que eu achei interessante é que até física você foi fazer, a física da música. Eu falei, nossa, mas tem física na música? Meu filho fala que música é matemática. Música, matemática e física, elas caminham o tempo junto, todo junto, desde o início dos tempos, né? A matemática é uma ferramenta que você vai trabalhar a física, né? E com a mesma ferramenta você trabalha a música. Então, por isso que você... representação sonora da matemática. E o inverso também é verídico. Ah, é? A música é representação sonora da matemática? Sim. Nossa, só que com música você coloca a emoção também, que a matemática já não te permite, porque ela é exata, né? A música, você usa a matemática, mas você coloca a emoção. Tá? Você vai colocar seus sentimentos, sua história, aquilo que você quiser, mas você consegue pegar toda e qualquer música e transformar isso numa relação alfanumérica e calcular, por exemplo, a tonalidade da coisa. Por volta, na década de 80, fizeram isso com a 9ª Sinfonia de Beethoven, porque teve uma linha que falava não, que não era em Dó maior, não, outra era em Dó maior, e com o surgimento do computador, fizeram isso com a música, com a 9ª Sinfonia de Beethoven. E chegaram na conclusão que realmente ela toda é escrita em Dó maior. Né? Mas transformaram em números, e fizeram uma relação numérica, e aí o cálculo todo, né? Então é possível, sim. A física da música, ela estuda ação-reação no ser humano também, com relação aos sons. Eu me envolvi muito com isso, porque naquela época também eu trabalhava com jingles da Ford, Agnello Pacheco, Play Center, fiz bastante coisa. E eu tinha sempre assim, poxa, se eu conseguir causar uma reação no meu público que eu quero, tal reação que eu quero, eu tenho neurolinguística, eu vou ter uma ferramenta que ninguém tem. Né? Aliás, é uma das coisas que eu vi. Você é palestrante, tem a ver com neurolinguística, então você usa isso, que tem uma sinapse que você coloca, eu estava lendo um material sobre você. É isso que você falou, que você buscou na física para
essa sinapse que... Explica para nós o que seria, que foi duro de eu entender. Tá, eu até hoje não entendi também, mas funciona. Acontece o seguinte, tanto na música como na matemática, que daqui a pouco eu te apresento a matemática, através dessas duas coisas, ou de uma separada da outra, você consegue provocar sinapses, que são ligações neurais, que de repente não estão acontecendo com aquela criança ou com aquele adulto. Né? E aí passa a compreender, assimila-se, né? Qualquer questão. Na música, na escrita musical Lissone, quando você tem uma série de semicírculos e cada um desses semicírculos equivale a um tempo. É essa daqui, de semicírculo. Sim, sim. Né? Tá. Para mim, no meu caso, lá com a maestrina, que ela cantarolava e tal, eu passei a fazer essa série de semicírculos e anotava nos semicírculos, que equivale a um tempo, o início de cada nota. Né? Então eu conseguia visualizar a duração dela, uma coisa sonora que eu passei então a visualizar. A partir daí eu passo então a compreender a representação desse tempo, né, de duração dos sons. Isso quer dizer o quê? Foi realizada alguma sinapse que não era realizada. Né? Só que não é assim logo da primeira vez que o negócio já desencadeia e pronto, já aprendi o negócio. Não, você precisa de treinamento, né? Tá. Da insistência e tal. Com toda e qualquer pessoa, a partir do momento que você vai trabalhar sons, se você trabalha também outras memórias concomitantemente, a sinestésica, a visual, você abrange regiões do cérebro diferentes. Você podia falar o que é memória sinestésica? Do tato. Né? Dos 5 sentidos. Tá? Visual, olfativa, eu tive que desenhar agora, que senão não ia sair. Olfativa, paladar, sinestesia, né? o tato. Qual que era outro? Auditiva. Auditiva. Visual, já falei? Deve estar faltando alguma. Visual, 2. Aqui 3. Aqui 4. Está faltando uma. Tem a ver com o paladar? Paladar. Sim. Então tá. Né? Bom, a gente vai fazer o seguinte. Vamos já chamar o nosso intervalinho, porque aí, em seguida, ele já está entrando no método Lissone. Não saia daí, porque, inclusive, tem uma aula de matemática aqui com uma calculadora matemática que ele inventou. Em anos 80, charrete que perdeu o condutor. Em anos 80, melancolia e promessa. Ô seu moço, mas não me deixa aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Muito bem. Gente, então nós estamos aqui com o maestro Sidney Lissone e vamos conhecer aqui um material que ele inventou, o método Lissone. Mas antes, Sidney, você estava falando para nós que você chegou a repetir de ano, teve muita dificuldade, inclusive você percebeu mais, eu acho que é quando você vai fazer a música, que você decide lá pelos 8 anos, é isso que você estava falando? 9 anos. 9 anos, né? E aí você teve dificuldade em aprender pelo método tradicional. Exato. E aí você inventa um método próprio? Aí, então, nas aulas de solfejo, eu passei a fazer esses semicírculos e conforme ela cantava, eu marcava nos semicírculos. Tá. Eu consegui, então, visualizar aquilo que ela tocava, né? E, então, a partir daí, uma nota X lá qualquer, durar um tempo, meio tempo, um quarto de tempo, eu conseguia ver e transcrevia para a partitura convencional. E foi assim que você ensina essas crianças lá? É na casa de Davi esse trabalho? Esse trabalho é na casa de Davi. Lá a gente tem cerca de 30 crianças, né? E eles, bom, ali tem todas as deficiências reunidas. Todas as deficiências. Mas uma característica deles todos é com relação ao déficit intelectual. Todos têm uma deficiência intelectual.
E eles estão lá tocando normal. A gente viu também o seu trabalho, a gente conheceu esse ano na comemoração da Lei de Cotas. Sim. E você estava lá com a sua turma, olha aí aparecendo lá, que lindo naquele dia. Então, nesse dia eu ainda estava com um saxofone, um saxofonista e um trompetista, que a gente tem uma banda lá em Biguaçu, né? E naquela oportunidade, o que aconteceu também? A gente teve bastante convite para abrir feiras, mas tudo com uma orquestra. Então eu passei a juntar os dois grupos, né? O de Imbuguaçu, que é da Associação Bertinho Mandu, Associação Musical Bertinho Mandu. Um cara sensacional que fundou, esteve lá em Imbuguaçu, já se foi no começo do ano, ele morreu. Eu então passei a reger, eu tocava lá com ele e passei a reger a convite da associação. Ali nós temos o quê? Ali é do Zé, eu esqueci o nome. Amigos para Valer, todos cegos. Tem o surdo ali também, no meio, aquele que está em pé, ele também é surdo. E ali a gente estava na Casa das Rosas. Lá na Paulista. Lá na Paulista. Um lugar maravilhoso. Quando a gente juntou, vamos fazer música, vamos. Ele me conheceu, eu apresentei o método, então a gente passou a fazer durante um tempo música. Também tudo pela escrita musical Lissone, né? Que ela, quando feita em relevo... Olha, gente, agora vamos prestar atenção, o método Lissone. Em relevo, círculos... Né? Esse daqui, esses semicírculos, ó, eles equivalem ao tempo da música, tá? Eles equivalem ao tempo da música, então eu marco, independente de onde for, onde começa a nota, tá? E a nota em cima. Então o cego, ele lê com uma mão e toca com a outra. Na escrita musical em braille, ele também ele tem todas as coisas da notação musical, mas fica assim, você tem 2, 3 linhas, são 8 signos, 10 signos braille, para dizer de uma única nota. Então ele tem que decorar, primeiro ele lê, decora, depois entende, daí ele vai tocar. E na Lissone ele toca com uma mão, ele lê com uma mão e toca com a outra. O que propicia o uso da memória auditiva dele. E aí as sinapses, aquela que a gente estava falando, elas acontecem todas de maneira diferente. E o surdo? O surdo também da mesma maneira. Da mesma maneira? Só que ele não precisa ler com a mão. Ele olha, tá? O surdo cego é outra história, tá? O surdo cegueira é um pouquinho mais complicado, mas é possível também. O surdo cegueira também é possível? Também. Por causa do tato? Exatamente, por causa do tato. Ele, aquilo que eu falei, né? Que eu estava falando, todo ser é musical. Harmonia, melodia e ritmo. O ritmo, se você não tiver ritmo, você está morto. Pronto. Né? Mesmo que esteja respirando por aparelho, o teu coração está batendo, seja por um aparelho e tal, está existindo uma transmutação, as suas células elas estão se reorganizando o tempo todo. Para isso é necessário o ritmo. Esse é o tal ritmo. Melodia é uma sequência de notas, uma atrás da outra, como se fosse assim um cordão de linguiça. Né? Na hora que você fala ou faz um movimento qualquer, mesmo falando oralmente ou em libras, perdão, você está fazendo essa questão da melodia. E a harmonia são várias notas ao mesmo tempo, como se fosse uma penca de bananas. Né? Então você fala, você gesticula com o teu corpo todo se reharmoniza o tempo todo. É o fundamento da música. Tá? Então, eu vou até o aluno, vejo como que ele funciona, trago para mim a ferramenta dele e devolvo modificada. Aí eu tenho certeza que ele vai aprender. Quer dizer, qualquer um pode aprender. Ali você estava ensinando quem? Ali foi no Rio de Janeiro. Esse garoto, ele é sindrômico, síndrome de Down. Segundo o pai, ele é deficiente auditivo também. Tá. E ali ele estava lendo... Ele está lendo a partitura. Uma partitura. E está batendo o pandeiro. Está batendo o pandeiro. Conforme ele vê os traços aqui, ele vai batendo. Ele vai sentindo isso daí? Ele vai vendo, ele vai lendo e vai fazendo o movimento indicado lá por mim na hora. Né? Ali foi uma feira na Reacess. Mas você também vai na Reatec, que eu vi. Também. Palestra na Reatec. Aliás, gente, quem quiser te contatar,
Qual é o contato para a gente, Sidney? Bom, estou no Facebook, WhatsApp também, sem problema nenhum. Isso, dá todo mundo aí. O slissoni, LISLISSONI, @hotmail.com. No WhatsApp é o celular São Paulo 999152244. Tem um outro também da Oi, que é 980200416. E escritamusicallissone.com.br. Beleza. Aí você me acha, com certeza. Tá, agora eu queria que você entrasse aqui nesse método maluco seu aqui. Nós temos aqui uma calculadora matemática sim. que ele fez uns testes com a gente. Vamos começar por onde? Onde você quer começar? Vamos pensar no seguinte. Eu acredito que tudo que serve para o cego tem que servir para o vidente. E quando eu falo vidente, não é simplesmente a pessoa que enxerga bonitinho, fala, ouve tudo. Não, vidente todo aquele que vê, mas pode não funcionar absolutamente nada, né? Então, partindo dessa premissa, e vamos pensar agora na criança descalcúlica, vamos complicar um pouquinho, surda. O que é descalcúlica? É a dislexia, só que na parte da matemática. Alguma coisa acontece que ela não consegue quantizar. Ela pode até desenhar o numeral 2, mas aquilo não tem valor nenhum. Tá? Então, calcular 2 mais 2 não é capaz de. Tá. Olha, gente, presta atenção. Às vezes tem um filho, alguém que conhece com dificuldades. E aí? O que você inventou? Isso tudo aqui surge quando eu trabalhava na Faculdade de Comunicação Social de São Paulo e nós entramos no programa de alfabetização solidária e tive uma entrevista com o povo do MEC, o povo da alfabetização toda. Apresentei a escrita musical Lissone porque naquela época, então, ela foi inserida como ferramenta de alfabetização inclusiva, né? Quer dizer, não era inclusiva, mas tornou-se inclusiva. Tá. E alfabetização através da música. Eu tive uma reunião, fiquei com medo de não ser aprovado e falei assim, olha, tem isso e tem mais algumas coisas em matemática, tal, que eu trabalho com bambu, com pedra, tal, essa coisa toda, que acho que lá para o Nordeste, lá no meio da seca, deve ser um negócio legal, deve ser interessante. E daí foi me dada a oportunidade de apresentar esse trabalho que eu, na verdade, não tinha, mas eu tinha pensado em fazer. Tava na cabeça. Tá. E foi colocado à prova, olha, você tem 15 dias para fazer esse negócio e o negócio tem que dar certo. Tá bom, então vamos lá. E começou por qual? Eu não lembro qual começou, mas aqui eu vou te apresentar o seguinte. Esse cara aqui eu chamo de numerário. Ele era feito em bambu e ele era um pouco limitado, né? Mas feito em MDF, esse aqui, o numeral 3, ele tem 3 peças. O 2, 2 peças, uma peça. Bacana. Você pode ver que todos eles têm a mãozinha aqui do lado esquerdo, né? Libras. Em libras, porque o surdo ele raciocina por imagem. Tá. Então, se você constrói a imagem na cabeça do surdo, você tem a segurança de que ele está aprendendo realmente. Tá? Entendi. Então, aí embaralhado ele vai ter a classificação por cor, depois da classificação por cor, a montagem. E esse daqui ainda te dá várias outras opções. Acaba tendo um joguinho. Sim, exatamente. Você tem ordem crescente, você faz a escadinha, vai até o 9, ordem crescente, decrescente, número par, ímpar. Por aqui você explora um monte de coisa. Inclusive, se você tiver mais 2 jogos, um montado aqui, o numeral, tal, tudo certinho, você consegue fazer cálculo também. 3 menos 2, sobrou quantas peças? Só uma peça. Aí então eu vou lá naquele jogo que está montado e vou ver a altura. É a altura desse daqui. Qual que é? Esse daqui é o 1. Então 3 menos 2 é o 1. E assim a gente consegue. Que é mais ou menos o que você me explicou aqui, na calculadora. Esse o processo já é diferente. A calculadora, ele vai também fazer a primeira relação dele por cor. Ele vai montar essa sequência numérica. Vamos pensar no descalcúlico que ele não tem essa sequência numérica. Tá? Isso aqui não representa nada para ele. E aí, então, o que ele vai fazer? Ele juntou as cores, combinando, né? Amarelo com amarelo, o vermelho, verde e tal.
E a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou virar para lá. Tá. E as 4 operações. A nossa escrita, ela vem da esquerda para a direita, Tá. né? Uma letra vai somando, somando, somando. A hora que termina a linha, o que a gente faz? Vai para outra linha. Passa para a linha de baixo. Aqui o raciocínio é o mesmo. Então, primeiro a montagem, né? E, então, eu vou propor um cálculo de 4 mais 3. 4. O aluno, ele está do lado de lá, tá? Do lado da câmera. Tá. Uma peça, 2, 3, terminou a linha, vou para a linha de baixo. 4. Venha, veio. 4. Então, esse numeral, ele representa a quantidade de peça que está aqui. Não que ele seja 4, não. Tá. Ele é uma peça, mas ele representa, o último sempre vai representar a quantidade de peça que está aqui. 4 mais 3. Então, vamos continuar o cálculo. Mais 1, 2, 3 peças. Resultado, 7. É necessário que a criança leve a mão toda vez que ela vai fazer isso daqui, porque aí você atinge a sinestesia dela também, a questão do movimento. Então, quantas vezes eu tiver que fazer um movimento, quantas vezes vai ser o número de descarga elétrica para fazer a sinapse que eu preciso. Nós temos só um minutinho. O que mais que nós podemos falar nesse um minutinho? E aí, então, o Tangram de números, que é um quebra-cabeça, que também vai provocar as sinapses, mas de uma maneira diferente, onde ele tem que montar. O número 3 peças. Número 3, 3 peças, o 4, 4 peças, tal. O 9 Tá. também é possível calcular. E quem estiver nos assistindo e quiser o teu material, dá para comprar? Sim, sim, sim. Como é que faz? No site? Ou no site, Ou ou liga para mim, a gente dá um jeito de entregar. Olha aí, faz gente, que interessante. o que for necessário. Tá. E aquele ali, o que é? É a mesma calculadora, só que em relevo, para cegos. A mesma calculadora. É a mesma calculadora. Tá. E com isso você foi dando aula? Com isso aí eu dou capacitação, né, no Tá. CIESP, que é o Sindicato das Escolas Particulares do Estado de São Paulo, a FENEP, a Federação Nacional, em municípios também, em escolas, municípios a gente coloca na rede, né? Tá. Porque não a questão de inclusiva, ela tem que servir para todos. E aqui na alfabetização, tanto para deficientes como não deficientes. Tá. Gente, pena que o nosso tempo aí está acabando, nós vamos aqui ouvir mais uma palhinha, mas aí vocês têm o contato deles, vale a pena, entra no Facebook, procura esse homem que tem um monte no YouTube, e a gente vai pedir para ele voltar mais vezes, né? Porque nós temos muito aqui que aprender. Sidney, muito obrigada. Eu que agradeço mesmo. Sucesso para todos. Amanhece, 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 amanhece o dia. Leve toque de poesia, com a certeza que a luz que se derrama nos traga um pouco de alegria. A frieza do relógio não compete com a quentura do meu coração. Coração que bate 4x4 sem lógica e sem nenhuma razão. Bom dia, sol.